É muito difícil você medir exatamente quanto que de uma atitude individual, né, qual a extensão daquela atitude que tem num resultado coletivo, numa questão maior, digamos assim, para a sociedade. Mas é muito claro que tem, né, essa influência. Daquilo que a gente faz impacta a sociedade como um todo, querendo ou não. Meu nome é Daniela Damiati, eu trabalho com responsabilidade social corporativa e diversidade e inclusão há 15 anos. Eu sou formada em comunicação social, relações públicas pela USP e tenho mestrado em políticas públicas pela Universidade Federal do ABC. Para você pensar um pouco qual que é o papel do Estado em relação aos indivíduos, né? Especificamente o Estado, a gente tem que entender muito de que Estado que a gente está falando, né? Tem muitos modelos de Estado, muitos regimes, então depende muito daquilo que você tem como referência. Eu diria que o principal papel do Estado, então, seria o de criar, executar e fiscalizar políticas públicas. A gente está falando aqui de uma realidade, digamos assim, utópica, ideal, né? Porque na prática tem uma série de elementos que dificultam esses processos e, enfim, o Estado não é uma coisa estática, ele é um alvo muito grande de disputa de grupos, tanto de poder de político, grupos internos dos próprios funcionários, a sociedade civil, enfim. Então a gente tem esse ator complexo, né? Mas que, querendo ou não, influencia muito aí a vida das pessoas. O movimento que Sócrates vai fazer ao começar a investigar essa ideia de como nós devemos viver a nossa vida é um movimento de interiorização das questões morais que são relevantes. Portanto, eu não passo mais a considerar o que é relevante do ponto de vista moral como algo que é simplesmente herdado pelo tempo, pela tradição, pelas instituições, nem como algo que é realizado de maneira exterior, ou seja, apenas realizar uma ação, uma performance. Me sair bem na guerra, me sair bem na política, me sair bem nos negócios, digamos assim. Ou cumpro com as minhas obrigações familiares, faço as minhas oferendas aos deuses, com o perdão do meu mau teatro aqui, né? Não pode mais ser só isso. Sócrates vai introduzir gradativamente um conjunto de interrogações sobre aquilo que a gente chama de as virtudes. Certas características que nós exibimos, características que são nossas como indivíduo, não são externas, não são herdadas, e que nós exibimos quando agimos. Por exemplo, a da própria coragem, que às vezes é necessária no campo de batalha, mas às vezes é necessária fora do campo de batalha. Para dizer a verdade, para honrar certos compromissos, para enfrentar certas dificuldades. Vejam como Sócrates gradativamente passa a se perguntar sobre qual é a relação entre ter essas virtudes, saber o que elas são, o que é a virtude da coragem, o que é a virtude da justiça, e levar uma boa vida, levar a vida que se espera que um ser humano correto leve. Não estamos investigando o que é a virtude, mas sim investigando como nos tornar bons, como nos tornamos bons e virtuosos. E fecho parênteses. É a única citação que eu queria fazer. Qual é o detalhe aqui? Qual é o ponto aqui? O ponto todo é que Aristóteles está dizendo: este não é um tratado para você conhecer algo no plano teórico. A ética não é uma disciplina para você obter um conhecimento teórico que depois você recebe uma prova por escrito, dá as respostas, tira 10 na disciplina de ética e diz: pronto, eu já sou um sujeito ético, levo a boa vida humana. Não é assim. O que ele está dizendo é nas ações humanas, é do ponto de vista de como a gente age que eu vou descobrir quem é o bom agente, quem é virtuoso e, portanto, quem é, naquela definiçãozinha, né, uma ação racional, virtuosa, conforme a razão e tal, quem é que realmente que levou a vida feliz e de que tipo é essa vida.
Quando uma empresa ela consegue fazer minimamente algumas coisas, ela já se destaca muito dentro de uma lógica daquilo que você considera socialmente responsável. Então, o que é esse minimamente? É você, obviamente, cumprir as leis, mitigar ao máximo os prejuízos que você está causando ao meio ambiente, porque sempre tem algum tipo de impacto ambiental. É você, como empresa, também tentar evitar perpetuar desigualdades que já estão aí na sociedade. Que não é só aquilo que é legal, o que é ilegal. A gente também quer saber daquilo que é ético, né? A gente quer saber daquilo que forma exemplos, né? Se a gente cobra isso, né, dos nossos filhos, dos nossos amigos, né, da nossa família, então é natural que a gente espere também que a empresa tenha algumas posturas minimamente aí éticas perante a sociedade, porque a empresa ela é formada por pessoas e ela é um elemento da sociedade. É um ator social. Hoje em dia, quando você pensa institucionalmente nas discussões sobre diversidade e inclusão, não deixa de ser uma maneira interessante de você olhar para a história de uma outra forma, criar uma nova ética. Desde a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial não precisa lembrar, evidentemente, do Holocausto, judaico, cigano, todos os massacres também que foram promovidos pelos totalitarismos, né, ao longo do século XX, que nós conhecemos, o Gulag, né, as bombas atômicas. Então, todos os lados, quer dizer, não existe o lado bom e o lado ruim, malvado nessa história, né? Lamentavelmente, isso é um fenômeno de todo o planeta, essa violência, que gerou essa necessidade, então, de se inscrever essa violência. E é aí que surge o testemunho. E por que o testemunho é importante? Porque a partir da abertura para o testemunho, da recepção dessa inscrição, seja ela oral, seja ela escrita ou artística, imagética, né, a gente pode tentar construir uma nova ética, um novo ponto de vista para se pensar a humanidade e as relações humanas. E aí que entra, evidentemente, a responsabilidade. É a partir dessa escuta que novos pactos de responsabilidade têm que ser estabelecidos. Porque os pactos que deveriam estar sendo respeitados não estão sendo respeitados. Você precisa olhar para as mulheres, para os negros, para a população LGBT+, para as pessoas de diferentes faixas etárias, os jovens, as pessoas mais velhas. Você tem que olhar para os refugiados, todas essas pessoas, para os egressos do sistema prisional, enfim, todas as pessoas que geralmente são excluídas. Hoje as empresas estão olhando para elas de uma outra maneira, até porque isso, de alguma maneira, ajuda digamos, reparar um pouco algumas dívidas históricas do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da empresa. Isso é um negócio. Uma empresa, quando ela traz a diversidade e inclusão para dentro do negócio dela, ela naturalmente vai trazer mais inovação, pela heterogeneidade de ideias, e empatia. Justamente a proposta aqui, eu acho, é pensar uma outra técnica, uma outra aplicação da técnica, a construção de uma outra sociedade onde essa ética da responsabilidade, do cuidado, esteja acima dessa ética da exploração, da instrumentalização da natureza em função só do lucro, né? Como eu falei, do ponto de vista do lucro, não existe uma ética possível. Quando você pensa no meio ambiente, fica a discussão sobre a responsabilidade individual e a coletiva, institucional, ela fica bem evidente. Não adianta só o Estado ter lá todo um processo de coleta seletiva se a pessoa individualmente não vai lá e faz a separação, né? Óbvio que o Estado pode induzir? Pode criar políticas de, sei lá, pode ter uma multa para se você não fizer a coleta seletiva. Mas também a gente esperar que o Estado vai resolver tudo sozinho é uma ilusão, isso não existe. Porque a ética de Aristóteles, portanto, ela não vai ser uma ética que nos dá comandos. Não temos comandos, não temos nada como regras. Siga esta regra e faça assim, que isto é ser virtuoso, ser bom e, portanto, ser feliz. Não. Nós temos
toda uma análise complexa centrada no agente, centrada em quem está lá na situação particular de viver aquele contexto e nas suas emoções, nos seus sentimentos e no equilíbrio disso com a sua razão para determinar como ele vai agir em cada situação particular. As pessoas tendem a achar que somente assim, pessoas muito poderosas que conseguem fazer coisas que influenciam. Então a gente sempre está pensando, uma pessoa muito rica, uma pessoa com um cargo alto, uma celebridade. A gente sempre associa esse lugar das ações influentes para as pessoas que estão numa situação de poder. Mas não é verdade. A gente tem vários exemplos de pessoas comuns em ações nos seus dias a dias que acabam influenciando a sociedade como um todo. A gente sempre tem que ter em mente que tudo que a gente faz influencia, sim, o resultado coletivo, a sociedade como um todo, e por isso a gente tem que sempre agir de acordo com aquilo que a gente acha correto e ético.